nos resgatar de nós mesmos e nos dá vida eterna. É por esta razão que a cruz revela o fundamento da nossa vida espiritual. Como disse um autor do século XVII chamado John Owen, na cruz de Cristo acontece a morte da morte na morte de Cristo. Na cruz de Cristo, no Calvário, acontece a morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, no Calvário, Cristo está matando de fato a morte que nos assolava. Por meio da sua morte, nós então recebemos vida, e vida em abundância. Em Cristo Jesus você recebe vida. Em Cristo Jesus você recebe o perdão de pecados. Em Cristo Jesus você recebe a libertação de seus vícios. Em Cristo Jesus você recebe a libertação das trevas. Em Cristo Jesus você recebe a libertação desse mundo. Em Cristo Jesus você recebe vida, e não é simplesmente uma vida qualquer, mas é vida eterna. É o fundamento da nossa fé. Obrigada, Jesus. O justo veio e morreu pelos injustos, para que eu e você, injustos, em Cristo pudéssemos ser declarados justos diante do Senhor. Se você, portanto, olhar para essa mensagem, entender essa mensagem, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, você será justificado. Se você se arrepender e crer no Senhor Jesus, você será salvo. Se você se arrepender e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você receberá vida eterna. Glória a Deus. Essa é a mensagem que um dia nós recebemos, que um dia mudou e transformou o nosso coração, e é essa mensagem que nos coloca de pé dia após dia, porque dia após dia nós passamos por dificuldades, dia após dia nós passamos por provações, dia após dia nós passamos por lutas, mas nós bem sabemos o Cristo em quem nós cremos, que morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, e está vivo e está conosco, e esse Cristo que morreu por nós está vivo e intercede por nós, nos sustentando dia após dia em nossas provações, nos sustentando dia após dia em nossas lutas. É esse Cristo que pega em nossa mão quando nós estamos fracos, é esse Cristo que nos levanta quando nós estamos caídos, é esse Cristo que nos direciona quando nós estamos perdidos. Ele de fato é o nosso Senhor e Salvador, não apenas há mais de 2000 anos atrás, mas Ele continua sendo o nosso Senhor e Salvador hoje mesmo. Ele está segurando a nossa vida, Ele está segurando a nossa mão, Ele está segurando você, meu querido irmão. E talvez você diga: pastor, eu não vou conseguir, pastor, eu não vou aguentar tanta pressão que eu passo, tanta dificuldade que eu passo. Mas eu digo para você, meu querido, de fato você não aguenta, de fato você não tem força, mas o Cristo em quem você confia, esse sim aguenta, esse sim tem força, e é Ele quem está à tua frente, é Ele quem está sustentando você, é Ele quem está segurando o teu coração, é Ele quem está sustentando a tua fé. E tudo isso está fundamentado na cruz de Cristo. Porque Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, nós podemos ter a convicção, a certeza de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode confiar nessa verdade. Você pode confiar em Jesus Cristo. Mesmo você passando pelas dificuldades, pelas provações, entenda, meu querido irmão, você tem Jesus Cristo e essa mensagem da cruz que de fato sustenta você. Mesmo quando muitos se levantar para te acusar, lembre-se, Cristo já morreu pelos pecados, você apresenta as marcas da cruz. Quando o diabo se levantar para querer passar para você os seus pecados e acusar você, lembre-se, mostre para ele as marcas do Calvário. Você já foi redimido, salvo, libertado, perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Por mais que o mundo se levante para acusar e lembrar do seu passado, lembre-se de Jesus Cristo. Ele pagou o preço do Calvário para te salvar, para te perdoar, para te justificar. Um alto preço foi pago na cruz, e esse sangue foi derramado sobre a sua vida
momento em que você se arrependeu e creu no Senhor Jesus, esse sangue é suficiente para te sustentar dia após dia. Conforme diz a palavra, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o fundamento da nossa vida, a cruz de Cristo. Ele morreu para nos dar vida espiritual. Então lembre, meu querido irmão, sobre a centralidade da nossa fé. A cruz de Cristo anula toda a glória humana. Quem deve ser glorificado em nosso meio é Jesus. Estamos reunidos por causa de Cristo e somente por causa dele. Somos atraídos por causa de sua mensagem, de sua pessoa e de sua obra. A glória é somente de Cristo. Segunda verdade, a cruz de Cristo revela o fundamento da nossa vida espiritual. Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para nos salvar. É por esta razão, meu querido irmão, que você não é salvo porque você faz alguma coisa, mas você é salvo porque Cristo fez algo por você e você apenas se arrepende e crê naquilo que Cristo fez por você. A salvação não é por barganha. A salvação não é toma lá da cá. Não é você faz para receber. A salvação não está na vitrine da religião para ser comprada, muito menos não pode ser oferecida no mercado da fé. Pelo contrário, a verdadeira religião mostra que de fato Cristo veio para nos salvar. E nós somos salvos não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, mas pelos esforços de Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz. Ele morreu, Ele deu o seu sangue para nos salvar. Não foi o meu sangue, não foi o seu sangue, foi o sangue de Cristo. É o sangue dele que nos salva. E a terceira e última verdade é que a cruz de Cristo nos separa deste mundo mal. A cruz de Cristo nos separa deste mundo mal. Veja o que diz a palavra ainda em Gálatas capítulo 6, versículo 14, a parte final. Longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, portanto, está afirmando que a cruz de Cristo não é apenas o fundamento da nossa vida espiritual e que anula a glória humana, mas que a cruz de Cristo nos separa deste mundo, pela qual Paulo diz: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, eu morri para o mundo e o mundo já morreu para mim. A palavra crucificação nesse contexto significa morte, e Paulo e os demais discípulos entendiam muito bem: Cristo foi morto pela crucificação.
Então, quando Paulo afirma que o mundo está crucificado para ele, Paulo está afirmando que o mundo foi morto para ele, está morto para ele e ele para o mundo. Se você então já passou pela cruz de Cristo, se você já recebeu a mensagem da cruz, se você já se arrependeu dos seus pecados e creu na obra de Cristo no Calvário, então você está crucificado para o mundo e o mundo já está crucificado para você. Ou seja, você já morreu para o mundo e o mundo já está morto para você. Eu não estou dizendo aqui que o mundo não tem o seu valor, porque o mundo em algum aspecto tem o seu valor. O cosmos, por exemplo, a cidade, a praia, a criação, o sertão, as árvores, a água, isso é o mundo criado por Deus, o cosmos. Isso é bom. Mas o mundo aqui que o apóstolo Paulo está se referindo não é o cosmos, não é a criação de Deus. Esse mundo que o apóstolo Paulo está se referindo é o sistema pecaminoso, é o padrão de vida contrário ao padrão do Senhor, é o sistema que milita contra os valores de Cristo, é o sistema desse século, é o pensamento desse século. E a própria palavra de Deus afirma que o mundo jaz no maligno, e é por essa razão que Paulo diz: eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Porque se alguém passou pela cruz, se alguém passou por Cristo, se alguém teve encontro com Cristo, esse alguém não vai viver mais para o mundo, não vai viver mais para o pecado, não vai viver mais para a bebedice, não vai viver mais para a imoralidade, não vai viver mais para a fofoca, não vai viver mais para a mentira, não vai viver mais para a corrupção, não vai viver mais para a infidelidade, não vai viver mais nesse sistema pecaminoso, porque este que já passou por Cristo morreu para esse sistema, vive agora para Cristo e não para si, vive agora para Deus e não para o mundo, vive agora para os valores do reino de Deus e não os valores deste século. É por esta razão que a cruz nos separa deste mundo. A cruz é um divisor de águas em nossa história. Nós não vivemos mais para o mundo, nem para os prazeres mundanos, mas nós vivemos agora para satisfazer aquele que nos salvou, que é Jesus Cristo. Há um corte, uma separação, que nós chamamos na teologia de santificação. Ou seja, Cristo nos separou, Cristo nos libertou desse mundo, Cristo nos desarraigou desse mundo perverso para nos colocar no reino do seu Filho. Foi exatamente isso que a cruz fez comigo, com você, porque a cruz nos separa da escravidão do pecado, a cruz nos separa da carnalidade, a cruz nos separa das ilusões do mundo. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você foi transformado, você foi liberto, você foi redimido, você foi resgatado para viver em novidade de vida, para amar a Deus e os valores do reino de Deus, para andar em santidade, para andar de acordo com a palavra, para crucificar a carne, para negar a si mesmo, para seguir a Jesus, para ser uma testemunha viva das verdades do Senhor em qualquer lugar onde você estiver. Não viver segundo o padrão do mundo, mas viver segundo o padrão bíblico, o padrão do Senhor, o padrão de Cristo. Certa vez, um grande servo de Deus chamado Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele era, antes da sua conversão, ele era um homem muito imoral. Antes de ter um encontro com Cristo, ele vivia em promiscuidade, imoralidade. A mãe de Agostinho orou muito por ele, intercedeu muito pela sua vida. Tanto é que um sacerdote religioso disse para aquela mulher, a mãe de Agostinho: não é possível você derramar tantas lágrimas pelo seu filho e ele não ser transformado pelo poder de Jesus. Mas em um determinado momento ele teve um encontro com Cristo.
E Agostinho então foi liberto e salvo pelo poder da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, do Cristo que morreu pelos seus pecados, e Agostinho foi transformado. Após a sua conversão, certo dia ele andando em uma rua onde ele vivia, em Cartago, lá no Egito, descendo aquelas ladeiras, aquelas ruas, certo momento, certo dia, uma mulher começou a chamar, uma prostituta começou a chamar Agostinho, dizendo: Agostinho. Uma prostituta que ele tinha se relacionado antes de sua conversão. Enquanto Agostinho descia aquela rua, essa mulher começou a gritar pelo seu nome, dizendo: Agostinho, Agostinho. E ele não deu ouvidos e continuou descendo aquela rua. E aquela então mulher começou a gritar, dizendo: Agostinho, e chamando pelo seu nome. Em um determinado momento, então, aquela mulher corre e se coloca na frente daquele homem, dizendo: Agostinho, você não se lembra de mim? Agostinho então olha para aquela mulher e diz: eu sei quem é você, eu lembro de você. Só que agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. As coisas que antes eu fazia, eu não faço mais. Aleluia. O cativeiro do pecado, Cristo me libertou, Cristo me transformou. Glória a Deus. Eu sou uma nova criatura. Sabe por que isso acontece na vida de um servo de Deus? Porque a mensagem da cruz nos separa das carnalidades mundanas. A mensagem da cruz nos santifica. A mensagem da cruz põe em nosso coração o Espírito Santo para vivermos em santidade, para amarmos a sua palavra. É por esta razão, meu querido irmão, que se nós passamos pela cruz, passamos por essa mensagem, recebemos essa mensagem, nós vamos viver em novidade de vida. Nós vamos criar os nossos filhos não de acordo com o mundo, mas de acordo com a palavra de Cristo. Nós vamos saber o que é casamento e família, não de acordo com o padrão mundano, mas de acordo com o padrão bíblico ensinado por Cristo. Nós vamos olhar para a cultura, para a arte, para a política, para as coisas desse mundo, não segundo o viés mundano, mas segundo a palavra de Cristo. Nós vamos viver para a glória de Cristo. Onde nós estivermos, não vamos viver mais para o mundo, vamos viver para Cristo. Por quê? Porque a cruz nos separa deste mundo mau. A centralidade da cruz, portanto, revela essas três verdades. A cruz de Cristo anula a glória humana. A cruz de Cristo é o fundamento da nossa vida espiritual. E a cruz de Cristo nos separa deste mundo mau. Porque a nossa glória está na cruz. Porque é por meio da cruz, meu querido irmão, que nós recebemos vida espiritual. É por meio da cruz que há perdão de pecados. É por meio da cruz que há justificação. É por meio da cruz que há libertação. É por meio do sangue de Cristo, por meio da cruz, que nós recebemos vida e convicção de que um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui nessa terra, mas nós vamos abrir os nossos olhos na eternidade, porque Cristo Jesus morreu para nos dar vida eterna. Haverá um dia, meu querido irmão, em que a trombeta vai tocar, Cristo Jesus irá voltar para buscar o seu povo. Nós ansiamos pela volta de Cristo. Ele veio, ele morreu, ele foi ao Calvário, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele está nos céus, e um dia voltará para buscar todos aqueles que amam a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, do seu sangue, daquele que veio para de fato redimir e salvar o seu povo. Sim, assim nós podemos dizer, sim, nós amamos a mensagem da cruz. Fiquemos de pé e vamos orar.